Olá, pessoal. Vamos estudar hoje o capítulo 18 da apostila, que tem o tema: Como os métodos contraceptivos podem evitar a gravidez precoce. Então, o início da gravidez não é como algumas pessoas antigamente falavam, né? Ah, a cegonha, que é essa ave que trazia um bebezinho para a mamãe que queria ter um filho e assim por diante. Não, isso é a historinha, né? Que a sua avó, bisavó contava. Mas na verdade, como é que a pessoa fica grávida? Quando ela tem relação sexual, a união dos gametas, né? Então tem ali o gameta masculino, que é o espermatozoide, entra em contato com o gameta feminino, que é o ovócito, ele vai fecundar e formar o zigoto. O zigoto é uma célula com a união do material genético, né, da mãe e do pai, e vai entrar ali no processo de nidação, que é quando ele vai se fixar à parede, né, do endométrio, que é dentro do útero, que é onde o bebezinho vai começar a fazer o quê? Crescer e se desenvolver. Então ali tem o desenvolvimento do embrião. Quando a mulher está grávida, ela não menstrua mais. Então o primeiro indício de que a mulher está grávida é quando a menstruação dela atrasa. Se todo mês está certinho para vir naquela data e não vem, opa, tem alguma coisa errada. Então, se ela teve relação sexual, significa que ela pode estar grávida. Aí, logo no início da gravidez, ela já começa a produzir um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana. Aí tem a abreviação, né, HCG. Inclusive é o nome do exame que, quando você vai ao laboratório fazer o teste de gravidez, é o hormônio, né, beta-HCG. Então, você pode fazer de duas maneiras. Você pode coletar ali a urina, né, leva no potinho e ele vai fazer a dosagem, ou até mesmo você pode comprar um teste de farmácia que vende, né? Então, você vai colocar ali dentro do potinho o xixi, vai mergulhar a fitinha, né? E dependendo da reação que acontecer ali com a presença ou não do hormônio, a pessoa sabe se está grávida. Então, se aparecer uma única fita, uma única, né, marquinha na fita, é negativo. Se aparecer duas marquinhas, positivo, a pessoa está grávida. Só que esse exame aqui com a urina nem sempre é confiável, nem sempre dá certo, porque não é sempre que a quantidade de hormônio elevada vai estar na urina, mas no sangue sim. Então é mais fácil você saber se está grávida ou não, coletando ali uma amostra de sangue no laboratório, e lá eles vão fazer a dosagem do sangue. Por quê? Logo nos primeiros dias, né, nos primeiros momentos ali de gravidez, esse hormônio HCG, ele tem, uma grande quantidade no sangue, né? Olha o pico de hormônio nesse gráfico aqui do HCG, altíssimo. Então, coletando o sangue aqui e fazendo o exame, com certeza fica muito mais fácil de saber se a pessoa realmente está grávida ou não, tá? Então, aqui nesse gráfico, essa linha azul mostra, né, a quantidade desse hormônio altíssima no sangue. E às vezes, por ele estar tão alto, a pessoa até libera na urina, mas no sangue com certeza ele vai estar alto, então fica mais fácil de detectar a gravidez. O problema que acontece muitas das vezes é a gravidez na adolescência. Porque qual é o certo? É você, né, depois de estar casado, é que vai ter os seus filhos. Só que tem pessoas que gostam de colocar, né, como o ditado diz aí, né, a carroça na frente dos bois, né? Ou seja, gosta de antecipar esse processo. E principalmente quando está na adolescência, que os hormônios estão ali, né, aflorando, aí começa a namorar e tem relação sexual e engravida. Só que a gravidez na adolescência pode trazer inúmeros problemas. Inclusive, né, é questão até de saúde pública, porque pode oferecer risco de saúde para a mãe. Então, a menina ainda muito jovem, não está ali, né, totalmente com o corpo desenvolvido, e a gravidez muda muito o corpo da mulher. Então, isso daí pode afetar ela de alguma forma e provocar, né, a morte dela, ou até mesmo, né, do bebê ou dos dois.
né? Fora também que tem o impacto socioeconômico, porque muitas adolescentes grávidas têm que largar os estudos, não têm condições de estudar e cuidar do bebê ao mesmo tempo. Tem dificuldade de arrumar um emprego, porque muitas das vezes não tem com quem deixar a criança, ou não tem dinheiro para pagar uma pessoa para cuidar, ou uma creche, ou às vezes deixa com a avó, né? E isso é muito complicado porque mexe todo com, né, a família em relação a isso. E fora que você ainda é muito jovem para estar ali cuidando de uma criança, né? Então, uma criança cuidando de outra criança, né? Que maturidade um adolescente vai ter para ensinar aquela criança coisas da vida e tal, porque nem ela mesma tem experiência para isso, né? Então, tem que se pensar muito quando começa a namorar, que não é para ficar correndo riscos, né, de engravidar, né? Principalmente deixar para fazer isso quando você já tiver mais velho, com mais maturidade, com mais responsabilidade, né? Principalmente depois já de estar casado, ok? Aí existem alguns métodos que nós chamamos de métodos contraceptivos. Esses métodos são usados para prevenir uma gravidez indesejada, impedindo ali o encontro do ovócito com o espermatozoide, né? E alguns métodos contraceptivos, além de evitar a gravidez, eles também protegem sexualmente, né, contra doenças sexualmente transmissíveis, né, que hoje são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. Então, tem alguns que, além de evitar a gravidez, protegem também contra essas doenças. E essas doenças nós vamos ver mais à frente em outro assunto, outra aula. Então, existe aí os métodos de barreira. O primeiro deles é a camisinha. Barreira por quê? Porque ele vai impedir que o espermatozoide entre em contato com o ovócito. E é uma barreira física. Por exemplo, a camisinha ela é feita de látex, que é como se fosse um plástico, né? Mas o material é látex. Então, existe dois tipos de camisinha. Tem a camisinha masculina, que é essa daqui, e a camisinha feminina. Coloquei até uma foto aqui do lado mostrando como é que fica a camisinha feminina, né? Porque muitas das vezes as pessoas ficam tentando entender como é que usa, imaginando como é que deve ser. Então, eu coloquei uma figura aqui do lado, ok? Então, aqui na camisinha vai ficar ali, né, acondicionado o sêmen e ele não vai entrar em contato ali com a mulher. Então, com isso transforma numa barreira física, né? Então, não tem ali contato do espermatozoide com o ovócito. E além de proteger também contra doenças sexualmente transmissíveis. Existe outro método contraceptivo também de barreira, que é o diafragma. Diafragma é esse anel aqui, né, de látex também, um pouquinho maior, ele vem até dentro dessa caixinha aqui, né, que a mulher vai colocar aqui, ó, pelo canal vaginal, lá na entrada do útero, né, onde fica o colo do útero. É como se ele fosse imagina abrindo um guarda-chuva, né, então ele vai abrir e vai ficar ali protegendo essa região aqui. E ainda pode até se colocar essa pomada, que ela é espermicida, ou seja, ela vai matar os espermatozoides, né? Todo radical ali, sufixo cida, significa que mata, né? Por exemplo, inseticida, mata inseto, e espermicida vai matar ali os espermatozoides. Então, além de colocar o diafragma, também coloca ali, né, essa pomada na região, para quando ela tiver relação sexual, os espermatozoides que chegarem até ali, eles irão morrer e também não irão conseguir passar para ir lá para tuba uterina e encontrar com o ovócito. Então também é uma barreira física, por isso que ele é considerado, né, método contraceptivo de barreira. Outro método contraceptivo também de barreira é o dispositivo intrauterino chamado DIU. Esse daqui só o médico é que pode colocar, né? A camisinha o usuário coloca, o diafragma também o usuário coloca, mas o DIU somente o médico pode colocar. E ele vai fazer ali no consultório, né, a introdução do DIU, que vai ficar aqui, ó, dentro
do útero da mulher. E esse dispositivo, ele é uma pequena peça, né, recoberta ali de cobre, cheio de hormônios, né, que vai ficar ali dentro do útero e só pode ser colocado pelo médico. Então, a presença dele ali no útero cria um ambiente desfavorável, né, à sobrevivência dos espermatozoides. Então, ele não vai conseguir fecundar o ovócito, ok? E existe também os métodos contraceptivos do tipo que? Hormonais, porque ali vai ter quantidade de hormônios que vai, né, fazer com que mude o ciclo menstrual e a pessoa não consiga fazer o que? A liberação do ovócito, né, no caso da mulher. Aí tem aí a pílula anticoncepcional, que são esses comprimidos impregnados de hormônio, e todo dia a pessoa tem que tomar. Na cartelinha vem até assim, né, com os dias da semana. Aqui está em inglês, mas também tem em português, é claro. Então aqui tem os dias da semana e todo dia a mulher tem que tomar um comprimido desse, porque vai inibir a produção dos hormônios que vai fazer com que ela libere o ovócito. Se ela não está liberando o ovócito, não vai ter ovócito para ser fecundado. Então, quando ela tiver relação sexual, né, os espermatozoides não vão encontrar com o gameta feminino. Por quê? Porque esses hormônios da pílula anticoncepcional impedem a mulher de ovular, tá? Aí depois, no final dessa cartela, e é uma por mês, ela vai ter um espaço ali para vir a menstruação. Terminou a menstruação, ela inicia outra cartela dessa daqui. Então, todo mês tem que tomar uma cartela dessa, respeitando aqui, né, os diazinhos da semana direitinho. E se esquecer de tomar um comprimido desse, né, aí pode acontecer de ter uma baixa de hormônio que impede, né, a ovulação, ou seja, ela vai ter ali o esquecimento de tomar esse remedicamento, possa fazer com que o corpo dela produza os hormônios que vai estimular a ovulação e de repente ela vai ovular e numa relação sexual sem proteção de camisinha, por exemplo, engravidar. Então não pode esquecer, não pode deixar de tomar, né? Tem que tomar direitinho, regularmente, uma por dia e todo mês, deixando só o espaçozinho que vai vir a menstruação. Existem outros, né, métodos contraceptivos também hormonais. Por exemplo, tem um anel vaginal, que é esse que está aqui na figura aqui embaixo, tá? Ele também ele é feito de silicone e ele basicamente tem o mesmo mecanismo da pílula, tá? Então ele vai ter ali, né, vários hormônios ali que vai fazer esse processo. Tem também as injeções hormonais, porque tem pessoa tipo assim, eu vou esquecer de tomar o medicamento, então é melhor tomar uma injeção, que essa injeção serve para o mês todo, e se eu esquecer de tomar o medicamento não vai ter problema, porque já vai ter tomado a injeção. Só que nem sempre todas as mulheres conseguem, né, se adaptam a esse tipo de método contraceptivo. Tem também os implantes intradérmicos, né, que são ali como se fosse, vamos dizer assim, uns bastõezinhos de plástico que são colocados debaixo da pele, por isso que é intradérmico. Então, bem aqui debaixo da pele, coloca-se um bastãozinho de plástico e ele também é impregnado com hormônio, né? Mesmo efeito como se fosse a pílula anticoncepcional. A pílula você tem que tomar uma por dia, né? Durante ali o período da cartela, que é do ciclo, né, menstrual. E no caso do implante, você colocou ele ali debaixo da pele, né? Ele vai estar liberando ali na sua corrente sanguínea doses, né, desses hormônios que vai impedir também a ovulação. Assim também como esse adesivo transdérmico. Aí no caso o implante intradérmico ele é colocado debaixo da pele e o adesivo por cima, tá? Ele colado na pele da pessoa. E pela pele vai absorver ali esses hormônios que vai cair na corrente sanguínea e vai fazer o mesmo efeito, tá? Então tem esses implantes intradérmicos, adesivos transdérmicos, né, que vai liberar os hormônios na pele, né, e ele tem que ser trocado semanalmente. E tem a pílula do dia seguinte, que é essa que está aqui na foto aqui do lado.
Essa pílula do dia seguinte, ela tem uma quantidade de hormônio muito grande e ela só pode ser tomada em último caso, tá? Então a pessoa teve relação sexual e no dia seguinte ou até 72 horas depois, tomando esse medicamento, né, tem uma dose hormonal muito forte, tá? Vai impedir ali que o óvulo, né, depois de fecundado, se implante ali no útero. Então não vai dar continuidade à gravidez, tá? Só que esse é importante ressaltar, né, que deve ser tomado somente em último caso, tá? Porque ele possui altas doses, né, muito grande de hormônio e isso altera o ciclo menstrual todinho da pessoa, pode provocar hemorragia, pode provocar câncer, pode provocar um monte de coisa, tá? Então os efeitos colaterais deles não vale a pena ficar tomando isso toda hora, sempre que esquecer de tomar o medicamento ou usar, né, um método contraceptivo. Então isso realmente é só em último caso, né? É para ser utilizado assim em última instância mesmo. Aí tem uma atividade na apostila de vocês, vamos fazer juntos então. Relacione os métodos anticoncepcionais presentes na coluna da esquerda com a sua respectiva característica na coluna da direita. Então aqui o diafragma é uma estrutura de borracha que cobre a entrada do útero e impede o acesso dos espermatozoides. Recomenda-se o uso junto de uma pomada chamada espermicida. O DIU é colocado dentro do útero por um médico ginecologista, cria um ambiente desfavorável à sobrevida dos espermatozoides. A camisinha masculina é um artefato feito de látex que retém os espermatozoides que foram ejaculados. Então fica ali dentro da camisinha, depois a pessoa retira aquilo, né, e descarta no lixo. A pílula de uso diário, que é a pílula anticoncepcional, possui ali derivados sintéticos de hormônio que impede a ovulação e tem que ser tomada direitinho para que ela funcione. E a camisinha feminina é um tubo que possui duas extremidades cilíndricas, sendo uma aberta e a outra fechada, inserida ali dentro da vagina, tá? Então aqui está em um resuminho dos principais, né, métodos contraceptivos que nós vimos na aula de hoje. E é claro, gente, qualquer um deles só vai funcionar se for usado de maneira correta, tá? E o ideal também é sempre usar, né, por exemplo, o homem usar a camisinha e a mulher de repente usar um método anticoncepcional, uma pílula, por exemplo, né, para a combinação de dois métodos ser eficaz contra a gravidez. Agora, em relação a pegar uma doença sexualmente transmissível, né, aí tem que ser um método de barreira que protege ali o contato, né, de pele com pele, mucosa com mucosa, para evitar que um vírus, uma bactéria seja transmitido ali e a pessoa pegue uma doença, tá? Aí o número 2, outro exercício que tem na apostila de vocês. Os métodos contraceptivos são utilizados por pessoas que têm vida sexual ativa e querem evitar uma gravidez. Observe as imagens abaixo que representam algum desses métodos. Aí ele pede para nomear cada um deles. Então esse aqui, número 1, é a camisinha masculina. O número 2 é a pílula anticoncepcional. O número 3 é a camisinha feminina. O número 4 é o DIU, que é o dispositivo intrauterino, e o 5 é o diafragma, tá? Então tá aqui do lado, é só vocês anotarem aí na apostila de vocês. Letra B. Explique o que significa dizer que um método anticoncepcional é considerado de barreira e exemplifique com o tipo presente nas imagens. Então, o que é um método contraceptivo de barreira? É aquele que vai impedir que os espermatozoides entrem em contato com o ovócito. Geralmente é uma barreira física, né? Aí, quais são os exemplos que nós temos aqui? Lá daquele quadrinho que a gente viu, né? Desse desenho aí, da questão número 2, letra A. Então, é o número 1, que é a camisinha masculina,
o número 3, que é a camisinha feminina, e o número 5, que é o diafragma. Tá? Então, todos esses três aqui são considerados métodos anticoncepcionais, ou seja, métodos contraceptivos do tipo de barreira. Tá? E falando agora um pouquinho dos métodos de esterilização, ou seja, são métodos cirúrgicos que são realizados tanto no homem quanto na mulher, que vão evitar com que eles possam ter filhos. O método de esterilização feito no homem é chamado de vasectomia. Então vamos relembrar aqui, né, o aparelho reprodutor masculino. Então aqui tem o testículo, que é onde é fabricado o espermatozoide. Aqui em cima tem o epidídimo, que é onde eles ficam armazenados. Aí logo depois aqui tem um ducto ou canal chamado deferente. Aí ele vai vir aqui, passa pela glândula seminal, passa aqui pela próstata e entra aqui na uretra e sai pelo pênis. Esse é o caminho que o espermatozoide vai fazer quando o homem, né, tiver ali na hora de ejacular no ato sexual. Para evitar que o espermatozoide saia, existe a vasectomia, que é um método cirúrgico, onde o médico vai fazer um cortezinho aqui, ó, no ducto ou canal deferente. Então, literalmente corta e amarra as duas pontas ali. Então, o espermatozoide que é fabricado aqui no testículo não vai conseguir continuar o seu caminho. Não tem como ele passar aqui, porque o canal está interrompido, ele foi cortado. Então, se ele não tem como passar na ejaculação, o que vai sair aqui? Somente o líquido prostático, somente o líquido da glândula seminal e da glândula bulburetral, que fica aqui em cima do pênis. Então, vai sair somente esses líquidos, mas não vai sair com o espermatozoide, né? Então, ele não vai conseguir engravidar porque o espermatozoide não está, né, sendo liberado ali. Então, ele não vai engravidar ninguém. Ok? E esse método é irreversível, uma vez que cortou aqui, né, é muito difícil reverter essa cirurgia. Pode ser até feita, mas nem sempre se consegue, tá? Então é chamado de irreversível, tá? Então é justamente isso, o espermatozoide vai ser produzido aqui e não vai conseguir passar. Aí uma pergunta que fica, e os espermatozoides que foram produzidos aqui, o que acontecem com eles? Eles são absorvidos pelo corpo. Tá? Então são reabsorvidos ali nessa região e vai chegar um momento que não vão ser mais produzidos, tá? Depois de alguns anos aí feita a vasectomia. Então não vai ser eliminado o espermatozoide porque o canal por onde ele passa foi cortado, foi interrompido, ok? E no caso da mulher, como é que é feita a esterilização cirurgicamente na mulher? É chamada de laqueadura. Então, a mesma maneira que acontece lá no homem, acontece na mulher, só que o que vai ser cortado aqui são as tubas uterinas. Então, aqui, ó, lembrando também do aparelho reprodutor, né, feminino. Aqui tem o canal vaginal, que é por onde vai ser introduzido o pênis na relação sexual e vai ser liberado os espermatozoides aqui dentro. Aí eles vão entrar aqui no útero, vão chegar até aqui na tuba uterina, aonde vão ser encontrados com quem? Com o ovócito que foi liberado aqui de dentro do ovário. Tá? Então, canal vaginal, útero, tuba uterina e aqui o ovário. Mas e se aqui tiver cortado? Como é que o espermatozoide que entrou por aqui vai encontrar com o ovócito que saiu daqui do ovário? Eles vão estar aqui, ó, com a comunicação rompida, cortada, né, por causa da cirurgia chamada laqueadura. Então, eles não vão ter como se encontrar, tá? Por isso que a mulher também não vai engravidar nesse caso, né? O espermatozoide ele até vai entrar, vai vir até aqui. E o ovócito vai ser liberado aqui do ovário e vai vir até aqui. Mas os dois não se encontram porque a tuba uterina foi cortada, né? Então foi interrompido aqui o local onde eles se encontrariam, né? Se tivesse normalmente ali. Então
cortando as tubas uterinas, ele tem que ser feita dos dois lados, é claro, né? Porque os ovários também, os dois podem, né, liberar o ovócito. Então corta de um lado, corta do outro e aí não tem a comunicação. Assim também como aqui no canal, né, o ducto deferente, tem que ser cortado os dois, tá? Porque são dois testículos, dois canais, então tem que ser cortado dos dois canais, né? Porque se eu cortar só de um, o outro vai ter passagem ali e vai eliminar o espermatozoide. Então tem que ser cortado os dois ductos deferentes, assim como na mulher tem que ser cortado as duas tubas uterinas. E hoje em dia as cirurgias estão muito tranquilas em relação a cortes, né? Antigamente tinha que cortar a barriga da mulher, né? Abrir ali as camadas de pele, de gordura, chegar até lá na tuba uterina e cortar e tal. Então era muito ruim fazer esse tipo de processo cirúrgico. Mas hoje a evolução da medicina, né, é um processo muito tranquilo, muito rápido e pouco, né, invasivo, porque são usados esses procedimentos aqui, ó, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que vai colocar aqui, né, esses instrumentos cirúrgicos com um cortezinho pequenininho, só para inserir mesmo ali a pinça, a tesoura, né, e o visor para o médico que vai visualizar ali numa televisãozinha que fica ali perto. Então esses instrumentos aqui, né, de videolaparoscopia, vai fazer ali um cortezinho muito pequenininho, vai chegar ali na tuba uterina, cortar, dar o pontinho e depois a cicatriz que fica é muito pequenininha, quase imperceptível. Então hoje, com o avanço da cirurgia e da medicina, ficou muito tranquilo de se fazer esse tipo de procedimento, tá? E a recuperação é rápida, não sente praticamente dor nenhuma, então é bem tranquilo, ok? Então esses são os dois métodos, né, de esterilização cirúrgico. No homem se chama vasectomia e na mulher se chama laqueadura. Aí tem um super desafio, né? A esterilização humana, que pode ser a vasectomia e a laqueadura, é um método contraceptivo cirúrgico e considerado irreversível. A laqueadura é realizada na mulher por meio de um corte das tubas uterinas, impedindo que o ovócito liberado pelo ovário possa encontrar o espermatozoide. E a vasectomia é um procedimento masculino realizado pelo corte dos ductos ou canais deferentes, que impede que o líquido ejaculado contenha os espermatozoides. São os hormônios sexuais produzidos nos testículos e ovários que mantêm homens e mulheres sexualmente ativos. Aí a pergunta: explique por que a vasectomia e a laqueadura não bloqueiam os efeitos dos hormônios sexuais produzidos pelos testículos e ovários. Porque assim como todo hormônio, né, testosterona, que é o hormônio masculino, a progesterona e o estrogênio, que são os hormônios femininos, todos eles são liberados da mesma forma, diretamente no sangue. Tá? Então, por esse motivo, eles vão continuar atuando normalmente, né? Mesmo após a cirurgia aí do corte, né? Tanto dos ductos diferentes como das tubas uterinas. Porque a parte cortada ali, no caso, né, foram aqueles canaizinhos ali que são do tipo exócrino, né? Então, eles não vão liberar os hormônios por ali. E não vão participar da produção também dos hormônios, porque onde que é produzido a testosterona? É lá no testículo, não tem nada a ver com o canal, né, ou ducto deferente. E no caso da mulher, né, a progesterona, o estrogênio, né, são fabricados aonde? Também, né, em glândulas que não tem nada a ver com a tuba uterina, tá? Então não vai ter interrupção, né, no processo de liberar o hormônio na corrente sanguínea, tá? Então anotem aí também essa resposta no caderno ou apostila de vocês. E para terminar, tem aí, né, o quadrinho relembrando, que é um mapa mental que tem ali o resuminho de tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Então já vamos até aproveitar e preencher ele. Então, quais são os métodos contraceptivos? Existem os métodos de esterilização, que é esse cirúrgico que a gente viu, né?
tem a vasectomia, que é masculina, que vai consistir no corte ali dos ductos ou canais deferentes, e tem a laqueadura, que é feminina, que consiste em cortar o quê? As tubas uterinas. Então, esses dois aqui são esterilização cirúrgicas. Tem os métodos hormonais, né? Aí tem vários. Tem a pílula anticoncepcional, que também é usada para controlar, né, os efeitos decorrentes do ciclo menstrual. Então, ali vai ser vários comprimidos que tem que ser tomados, né, todo dia e todo mês, né, para evitar que seja liberado o ovócito, né, ou seja, que ocorra a ovulação. Tem a pílula do dia seguinte, que é uma pílula com altas doses de hormônio, só pode ser usada em última instância, em último caso, tá? Porque ela tem muitos efeitos colaterais e não vale a pena ficar tomando sempre. Tem um anel vaginal, que permanece ali no canal vaginal por 3 semanas, que, né, é feito ali de silicone e tem ali os hormônios também. Tem os implantes, né, adesivos, então os implantes são aqueles tubinhos de plásticos colocados debaixo da pele, e os adesivos são aqueles que são colados na pele. Tem a injeção hormonal, né, utilizadas em intervalos de 2 a 3 meses, então a cada 2 ou 3 meses a mulher tem que tomar essa injeção. Mas não é toda mulher que se dá bem, né, com esse tipo de método contraceptivo, porque também tem alguns efeitos colaterais indesejáveis. E tem o DIU, né, o hormonal, né, que ele vai estar ali também liberando hormônio dentro, né, do útero da mulher. E existem os métodos de barreira, que aí tem o DIU de cobre, tá? Que é diferente desse daqui um pouquinho, porque esse daqui é o hormonal, mas tem o outro que é de cobre. E o DIU, lembrando que só o ginecologista, que é o médico, que pode fazer o implante dele dentro do útero da mulher. Então é ele que tem que colocar lá no consultório. A mulher não consegue colocar sozinha. Diferentemente, né, dos outros métodos de barreira, como o diafragma e a camisinha, que aí sim, né, o usuário pode colocar sozinho. O diafragma possui uma forma semi-esférica que bloqueia a entrada do útero e geralmente é usado junto com aquela pomada espermicida para ter uma ação mais eficaz, né, para matar ali os espermatozoides. E existe a camisinha, tanto masculina como feminina. A camisinha vai reter ali o esperma ejaculado e não vai conseguir, né, entrar em contato ali com o ovócito, tá? E a camisinha também serve para proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, ok? Então, se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem, não precisa ficar com vergonha. Lembrando, né, que esses métodos são utilizados por pessoas que têm vida ativa, né, sexualmente ativa. Então, para pessoas que já são casadas, né? Então, adolescente não é para ficar fazendo, né, isso, nem usando isso, né? Isso daí você deixa para fazer quando você já tiver casado ali com, né, com seu cônjuge, aí sim, tá? Para evitar o quê? Evitar problemas como uma gravidez indesejável antes do tempo, principalmente na adolescência, tá? Que você ainda é uma criança, você ainda não tem maturidade, você ainda não tem como cuidar de uma outra vida, ok? Então, pense nisso, né? E se ficou alguma dúvida, mande uma mensagem. Até o próximo assunto. Tchau, tchau.